Os Guardiões do Mar. O milagre divino revelado nas profundezas sagradas e nas alianças de Deus no terceiro ano de Jeoaquim, reina a opressão sobre o povo hebreu no Egito, onde os israelitas se veem escravizados sob a tirania do faraó. As lágrimas dos hebreus misturavam-se à lama dos tijolos que construíam, sob o olhar impiedoso dos oficiais egípcios. Era um tempo de desespero, uma era marcada pela angústia e pelo clamor por libertação. Entre os oprimidos estava Moisés, que mesmo criado como príncipe no palácio do faraó, conhecia a dor de seu povo. Após um ato impensado, em defesa de um hebreu oprimido, Moisés fugira para Midian, onde se tornará pastor, enterrando um passado sombrio e atormentado. Mas no deserto, ele teve um encontro transformador com Deus numa sarça ardente que não se consumia. O Senhor lhe fala: vai, e eu te enviarei ao faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Êxodo 3:10. Este chamado divino restaurou a sua identidade e destinações, revelando que a mão de Yahvé não o abandonara. Depois de hesitações e questionamentos de sua capacidade, Moisés se dirigiu ao faraó determinado, mas também repleto de medo. A tensão na sala do trono egípcio foi palpável. Ele clamou: deixe meu povo ir, para que me sirvam. Ao desafiar a tirania do faraó, um fogo de fé pulsava em seu coração. Cada praga que Deus enviava, desde as águas que se tornaram sangue até a morte dos primogênitos, aumentava a pressão. A opressão se despedaçava, revelando o poder de Deus e a certeza de que a vitória se aproximava. Finalmente, após a última noite marcada por dor e lamento, o faraó, tomado desconcertado por compaixão, liberou o povo. A saída do Egito foi uma explosão de emoções. A multidão de homens, mulheres e crianças, atravessando os limites de sua servidão, sentia a esperança pulsar em seus peitos. Contudo, a jornada para a liberdade ainda não tinha encontrado fim. Ao avistarem a imensidão do Mar Vermelho, o pânico tomou conta. O rugido das águas, barreira natural, parecia um clamor de desespero, um eco de que era o fim. Um dilema moral emergiu: confiar em Deus ou sucumbir ao medo. Neste cenário, o Senhor ordenou a Moisés: erga sua vara sobre o mar, e as águas se dividirão. Êxodo 14:16. Moisés ergueu a vara, tornando-se um símbolo de fé entre os israelitas, quando, com a intervenção divina, as águas se partiram, revelando um caminho seguro. Passando pelo mar, os israelitas testemunharam a fidelidade de Deus. Seguiram em direção ao deserto, onde a fé seria novamente desafiada. A escassez e a murmuração surgiram, mas Deus não os abandonou. Maná descia do céu, lembrando-lhes que ele era a provisão em tempos difíceis. Êxodo 16:04. Mesmo assim, as vozes de desespero ecoavam, questionando o propósito de Deus em meio ao sofrimento. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida, e assim, a história ainda não termina. Os Guardiões do Mar. Uma geração que atravessou aquelas águas divididas, ecoam através das gerações, inspirando corações contemporâneos a acreditar que, por meio da fé, testemunharão os milagres de Deus em suas próprias vidas. O desejo de respostas e esperança permanece, enquanto a narrativa da liberdade e da fé continua a ser escrita. Assim que os israelitas atravessaram o Mar Vermelho, suas vozes se ergueram em louvor e adoração. Miriam, a irmã de Moisés, tomou um símbolo e, junto com as mulheres, dançava e cantava: cantai ao Senhor, pois ele triunfou gloriosamente. Lançar ao mar o cavalo e seu cavaleiro. Êxodo 15:21. Era um canto de vitória, mas a alegria logo se misturaria à ansiedade. Uma nova jornada lhes aguardava no deserto. O deserto que se estendia à sua frente era vasto e inóspito, onde a promessa de uma terra cheia de leite e mel se tornava uma visão distante. Em meio às vastas dunas, a escassez começou a ser um peso nas almas. Após 3 dias de caminho, o povo ressentido começou a murmurar contra Moisés: que diremos? Não temos água. O pânico começou a alimentar a dúvida e a lembrança da servidão no Egito. Pelo menos lá tínhamos água. Êxodo 15:24. Moisés, em meio ao tormento e ao desespero de seu povo, clamou ao Senhor. Deus o orientou a lançar uma árvore amarga nas águas,
transformando-as em bebidas doces. O milagre trouxe um novo revigoramento ao coração do povo, mas a verdadeira lição estava se desenrolando diante deles. Se ouvires atentamente a voz do Senhor, e fizeres o que é reto aos seus olhos, não te afligirei nenhuma das doenças que trouxe sobre os egípcios. Êxodo 15:26. Entretanto, a serenidade não durou muito tempo. Logo novamente a escassez se tornaria um grito coletivo. A falta de alimentos começou a devastar os ânimos. Inquietos, os israelitas disseram a Moisés: Quem nos dará carne para comer? Lembramo-nos do peixe que comíamos no Egito de graça. Êxodo 16:03. Novo dilema, a insatisfação na libertação. Senhor, mostrando mais uma vez sua misericórdia, respondeu ao clamor: Eu sou o pão que desceu do céu, darei pão aos meus filhos. Êxodo 16:04. Assim de manhã, o maná começou a cobrir o solo. Ao verem as flocos de alimento, o povo se perguntou: O que é isto? Pois não sabiam o que era. Moisés lhes respondeu: Este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Êxodo 16:15. O sustento diário se tornava um lembrete da provisão constante de Deus, que não permitiria que seus filhos perecessem. Como o tempo avançava e as dificuldades apareciam, novos desafios se levantavam. Os amalequitas atacaram os israelitas na resistência do deserto. Juntos, sob a liderança de Josué, os príncipes guerreiros levantaram armas. Moisés subiu ao cume de uma colina, levando consigo a vara de Deus. Enquanto Moisés mantinha as mãos levantadas, Israel prevalecia, mas assim que ele baixava as mãos, a batalha se tornava dura. Arão e Hur, vendo a batalha, ergueram suas mãos com pedras, sustentando o cansado Moisés até o pôr do sol. E quando o último raio do dia caiu sobre aquele deserto escaldante, a vitória foi dada a Israel. Êxodo 17:11-12. A história da libertação não era apenas sobre a sobrevivência física, mas um chamado à obediência e dependência do Senhor. Cada desafio escrevia um novo capítulo na narrativa da aliança e no fortalecimento da fé. Os ventos do deserto traziam ecos de esperança, mas também de provações. A dúvida surgiria novamente entre o povo, mas Deus tinha um plano divino trabalhando em cada detalhe. Então, enquanto os israelitas continuavam sua jornada, um novo sinal se aproximava. No Monte Sinai, os céus começariam a se abrir para receber o próprio padrão da lei que moldaria a identidade de um povo e seu relacionamento com Deus. Um clamor divino se levantaria, revelando mais da santidade e da justiça divina que sustentariam a nova nação. E assim, um novo mistério seria revelado. Estavam prontos para ouvir a voz de Deus? A promessa estava prestes a se cumprir e a aliança tornaria um povo ao mesmo tempo dependente e abençoado por sua soberania inigualável. Enquanto os israelitas seguiam sua jornada através do deserto, a perplexidade e a ansiedade permeavam os corações do povo. O maná continuava a descer dos céus, mas as suas almas ansiavam por algo mais. As lembranças do Egito ainda ecoavam, a terra fértil, os sabores ricos das refeições e até mesmo a escassez que se tornará uma sombra constante naquela vastidão árida. Moisés, que guiava seu povo com um coração pesado, decidiu buscar olhos mais perspicazes de Deus. Subiu a uma montanha alta para orar e clamar ao Senhor por direção. Ele sabia que a jornada não era apenas física, mas espiritual. Assim que Moisés se isolou, as vozes do povo começaram a clamar novamente: Dá-nos carne para comer. As lamúrias se tornaram mais uma vez um clamor coletivo. Foi neste momento que o Senhor falou ao seu servo, dizendo: Escutarei o clamor do povo, e lhes darei carne à noite e pela manhã, o pão que desejam. Números 11:18. O tempo passou e a noite se aproximou. Foi então que um vento poderoso soprou do norte, trazendo codornizes que cobriram o acampamento. O povo se lembrou do que o Senhor tinha prometido e se fascinou com a provisão. Porém, abaixo dessa maravilha, havia uma estranha insatisfação. Entre nós estão aqueles que se lembram das cebolas e das melancias do Egito, murmurarão. As palavras de descontentamento trouxeram preocupação ao coração de Moisés, que em sua inabalável fé, permaneceu firme em oração. O Senhor, percebendo a angústia de seu líder, falou: O que eles desejam é não só pão, mas um coração grato. Transforme sua queixa em adoração, e eles conhecerão a plenitude do meu amor. Salmo 107:9. Moisés, então, retornou ao acampamento e se dirigiu ao povo, encorajando-os a voltarem seus corações em adoração ao Deus que os libertara. Na manhã seguinte, enquanto o sol se erguia sobre as dunas, uma nova chuva de maná encheu a terra. Os israelitas, agora com corações mais atentos, começaram a colher e a preparar o alimento da certeza e da promessa. Mas o murmúrio ainda persistia. E será que sempre será assim? O que encontramos aqui é bom.
Mas há mais além desse deserto. As palavras de dúvida lentamente tornaram-se um motivo de preocupação na mente de Moisés. Ele buscava se manter fiel, mas temia que o povo não compreendesse a grandeza da libertação que estavam vivendo. O Senhor, percebendo essa dúvida crescente, decidiu abordar com Moisés uma visão mais ampla de seu plano. Reuni o povo diante de mim na montanha em 3 dias. Eu descerá em nuvens sobre eles e falarei a eles como eu gostaria que o conhecessem. Êxodo 19:09. Assim, Moisés proclamou ao povo a convocação divina. Um misto de temor e expectativa se apoderou da congregação. Já era tempo de prepararem-se, um momento sagrado estava por vir. Eles se lavaram e estiveram prontos no dia determinado, e como o céu se escurecia, choques de trovões e relâmpagos brotaram. Como um aviso do poder de Deus. De pé ao pé da montanha, Moisés, com a mão estendida, sentia a presença de Deus envolvê-lo como um manto. O Senhor descia numa nuvem, e a montanha tremia. Ele começou a falar, e cada palavra trazia um novo peso de responsabilidade a como deveriam viver. Os israelitas, ouvindo a voz do Todo-Poderoso, sentiram renascer neles a reverência que se havia perdido em meio ao deserto. O tempo do clamor estava prestes a se transformar em um tempo de resposta. O deserto, antes um testemunho de limitação, agora se tornaria um lugar de revelação e luz divina. Porém, enquanto a voz ressoava, uma questão ardia no coração de todos. Quem de fato ouvirá e responderá à magnitude da lei que Deus estava prestes a lhes dar? A nuvem se tornava mais densa, e a presença de Deus preenchia o espaço com responsabilidade e reverência. Assim, um novo mistério se desdobrava nas altas escrituras. Estavam prontos para serem moldados pela palavra de Deus que transformaria não só suas vidas, mas uma nação inteira? O propósito divino estava próximo de ser plenamente revelado, um novo capítulo da aliança, que mudaria o curso da história. Enquanto a voz de Deus ecoava pelo deserto, um silêncio profundo cobriu a multidão. Os israelitas, ansiosos e reverentes, tinham seus corações voltados para o que o Senhor diria a seguir. Moisés escutava atentamente, esperando as instruções e os decretos que moldariam o futuro de seu povo. Eu sou o Senhor, o Deus que viu a aflição de meu povo no Egito e que os trouxe para fora com mão forte e braço estendido. Deuteronômio 26:8, disse o Senhor, com sua voz ressoando como trovão. Agora, se vocês ouvirem minha voz e guardarem minha aliança, serão para mim um tesouro especial entre todos os povos. Êxodo 19:05. Enquanto as palavras sagradas caíam como orvalho eterno sobre a congregação, a interligação entre o divino e o humano se tornava palpável. Moisés, absorvendo a grandeza da responsabilidade, sentia o peso sobre seus ombros. Ele sabia que cada palavra falada por Deus teria consequências eternas. Quem, Senhor, poderá cumprir tais mandamentos? Questionava em seu coração, enquanto, ao fundo, as tumultuadas lembranças de um povo marcado pela escravidão o acompanhavam. No entanto, uma força invisível começava a se manifestar, uma onda que irradiava esperança e determinação. O Senhor continuou: vocês serão um reino de sacerdotes e uma nação santa. Êxodo 19:06. A promessa de Deus soou como um cântico de liberdade, e pela primeira vez desde que saíram do Egito, o povo sentiu a verdadeira essência da redenção pulsar em suas veias. As vozes do povo começaram a se erguer em aprovação, embora não estivessem totalmente cientes de sua jornada. Alguns, intrigados, sussurraram entre si: como poderemos ser uma nação santa se ainda se lembram do cativeiro? Como seremos sacerdotes quando carregamos a vergonha de nosso passado? A dúvida ondulava novamente entre eles, e uma sombra de desconfiança começou a se instalar. Deus, porém, em sua infinita sabedoria, viu além das fraquezas humanas. Tenham confiança em mim, pois eu sou o Criador, que conhece suas falhas e ainda assim os escolhi. Não é por causa de suas obras, mas pela promessa de um futuro que lhes darei a terra prometida, onde manarão leite e mel. Êxodo 3:17. Então, uma nova profundidade de fé começou a se consolidar entre os filhos de Israel. O Senhor ordenou que se preparassem para um encontro genuíno. Ponha limites ao povo ao redor da montanha e diga-lhes que não devem ultrapassar esses limites. Quem tocar a montanha certamente morrerá. Êxodo 19:12. Assim, a reverência pela santidade de Deus aumentava, e o temor era um sinal de sua presença. Quando a nuvem envolveu ainda mais a montanha, um fogo consumia-a de dentro, enquanto uma trombeta soava cada vez mais forte. O coração de Moisés tremia, mas ele também sentia uma coragem crescente. Ele sabia que a verdade estava prestes a ser revelada, aquilo que consistia em mais do que meros mandamentos, mas na essência da própria aliança de Deus com seu povo. Estão prontos?
Moisés perguntou, embora soubesse que a verdadeira preparação transcendia a disposição física. A multidão ficou em silêncio, os olhos fixos na aparição divina, seus corações palpitando em expectativa do que estava por vir. Estavam diante de uma escolha: se deixariam que a lei de Deus transformasse suas vidas ou se continuariam reféns de suas memórias passadas. Finalmente, uma nova sombra se lançou sobre a bênção da aliança. Um murmurinho ecoou entre o povo: e se não formos dignos? E se não conseguirmos seguir os caminhos que ele espera de nós? Mas Deus já conhecia as fraquezas de seu povo. Assim o Senhor guardava um novo plano em seus pensamentos, um plano de graça que fazer o imenso amor do teu coração ser conhecido. Assim, enquanto Moisés aguardava, a nuvem, que significava a presença de Deus, se adensava ainda mais. Ele sabia que o tempo estava se aproximando para a revelação da lei, mas também para a revelação do novo pacto que haveria de trazer a salvação. O passado de escravidão de Israel, ainda uma sombra, se tornaria testemunho de uma nova luz que estava prestes a brilhar. Preparem-se, meus filhos, disse o Senhor, pois em breve revelarei não apenas a lei, mas também a flecha de minha graça que apontará para o Redentor, aquele que um dia cumprirá todas as promessas que fiz. Um mistério ainda não revelado estava prestes a se desdobrar. Moisés continuou a observar com os olhos fixos na montanha em chamas, onde a presença de Deus se manifestava com toda a sua majestade e santidade. O fogo que outrora consumia os arbustos sem queimá-los agora era um símbolo do poder divino, e ele sentia que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Os israelitas, atordoados pela reverência, mal podiam acreditar que estavam prestes a ouvir a própria voz de Deus. O peso da expectativa se tornava quase palpável no ar denso e carregado de aromas de ouro e incenso. As palavras do Senhor se tornariam um legado, um chamado à transformação, e um convite à liberdade. Então, com um estrondo que fez a terra tremer, a voz do Senhor ressoou novamente: eu lhes darei os meus estatutos e lhes ensinarei os meus juízos, e vocês os obedecerão. Levítico 18:04. As palavras ecoaram como um chamado, penetrando nas almas do povo, enquanto os corações eram tocados por uma mistura de temor e esperança. Ora, eu sou o Senhor seu Deus, e para sempre permanecerá meu testemunho sobre você. Cada expressão continha a autoridade de toda a criação. E assim Moisés escutava atentamente, consciente de que a liberdade individual e coletiva de Israel repousava sobre essa aliança. Um vento forte começou a soprar, e os cidadãos de Israel sentiram uma onda de coragem e determinação. A presença gloriosa de Deus, como uma nuvem flaminga, envolveu a montanha e exalava promessas de poder e redenção. Nos recessos das almas surgia uma nova luta. Entre o povo, murmúrios de fé e incerteza misturavam-se, dividindo o grupo entre aqueles que confiavam nas promessas de Deus e aqueles que ainda eram assombrados pelo passado. Como poderemos nos tornar essa nação santa? Um homem sussurrou, a dúvida consumindo seu coração. Moisés, percebendo o clima tenso, levantou suas mãos para apaziguar os corações. Confie em YHWH. Ele nos chamou, e a sua fidelidade nunca falhará. A segurança em seu tom parecia fazer ecoar um sopro de esperança, mas ainda havia um desafio imensurável diante deles. O Senhor revelou sua grandeza, mas a obediência seria a resposta exigida do coração de cada israelita. Então, em um momento de profundidade, a montanha começou a emitir luz, relâmpagos dançavam em torno de sua base, e a queda de chuva parecia gerar um hino de adoração. Tudo clamava pela aproximação da lei. Lembrem-se de que a libertação não é apenas física. A verdadeira liberdade se encontra na obediência ao meu caminho, declarou o Senhor. Uma onda de temor reverente se espalhou entre o povo. Cada um deles se sentiu pequeno diante da grandiosidade de Deus, e diante da fragilidade da própria condição humana. O som da trombeta ressoou novamente, mais intenso do que antes, lembrando-os de que essa era uma oportunidade única e sagrada. E assim, enquanto a voz do Senhor se elevava, veio a revelação. Agora, ao receberem a lei e fazerem dela seu guia, saibam que por meio dela eu lhes concederei um Salvador. Isaías 53:5. A cada palavra, o plano eterno de Deus se desdobrava, revelando que as revelações não eram apenas para aquele momento, mas ecoariam através das gerações. O véu do tempo se ergueu ligeiramente, e o nome do Redentor se insinuou nas sombras do futuro como uma promessa inabalável. A compreensão da fé não se limitava aos mandamentos, mas apontava para aquele que lhes estaria por vir, aquele que tomaria sobre si a fraqueza do homem e traria verdadeira libertação. Assim, Moisés, com o coração inflamado, sabia que estavam em uma encruzilhada divina. A lei que recebiam não era um fardo, mas uma luz que os guiaria. E enquanto a multidão contemplava a grandiosidade do momento,
uma voz murmura entre eles começou a clamar: e se ao seguirmos essa lei falharmos novamente? Deus já havia preparado a resposta antes que a dúvida mencionasse, a levava à profundidade da sua graça. A luz da revelação começava a resplandecer nas sombras do coração humano. Um plano majestoso continuava a se desdobrar, preparando o caminho para o cumprimento da promessa, um segredo eterno que apontava para a salvação. O tempo estava prestes a revelar mais do plano soberano de Deus, e em cada passo, a esperança de um futuro glorioso se aproximava, na expectativa do Redentor que mudaria a história da humanidade para sempre. A montanha parecia vibrar sob a grandiosidade da presença de Deus, enquanto suas vozes se uniam em um murmúrio de expectativa e temor. Diante da cena celestial, os israelitas se sentiam como folhas levadas pelo vento, incapazes de compreender a magnitude do momento. Moisés, em meio ao tumulto de corações ansiosos, buscou a calma em sua alma e se virou mais uma vez para a montanha sagrada. Temam não! Gritou ele, sua voz ecoando como um trovão. Aquele que nos chamou é justo e bom, e a lei que ele nos dará não é um fardo, mas um caminho de vida e esperança. Ele levantou o cajado, símbolo da autoridade e do chamado de Deus sobre sua vida, e olhou para o céu, onde as nuvens carregadas cercavam o monte Sinai como uma coroa. Então, com um poder inigualável, a voz do Senhor retumbou novamente: Vejam, Moisés, eu os conduzi até aqui para estabelecer uma aliança com você e com o povo. As palavras pareciam sair da própria terra e ecoar nas profundezas de cada coração, desenterrando memórias de escravidão e desespero. Os israelitas sentiram o peso da responsabilidade que agora lhes era apresentado. Sobre a montanha, continuou a voz, meus mandamentos serão gravados em tábuas de pedra. Essas palavras serão a fundação de um novo começo, onde vocês serão meus filhos e eu serei o seu Deus. Observem e cuidem para que a lei de meu coração se torne a lei de vocês. Os que ouviam tremiam, não sabendo ao certo se o medo era pela grandiosidade da experiência ou pela realidade da responsabilidade que lhes era imposta. Como poderemos cumprir tua palavra? Gritou um dos líderes, atormentando-se pelo peso da história que carregavam. Vão e contem todos os feitos que eu fiz. Contem a todos o quanto eu os amo e como estabelecerei uma nova aliança, não somente entre vocês e eu, mas com todas as nações. O Senhor falou isso com uma voz que misturava a ira e compaixão, como se ambos fossem necessários para moldar o futuro de seu povo. Enquanto as palavras do Senhor se dissipavam no éter, uma nova nuvem cobriu a montanha e desceu como um véu sagrado. Moisés aproximou-se da presença santa, seu espírito elevado, mas não sem sentir a gravidade da tarefa que Deus lhe confiava. Então, um brilho ofuscante emergiu da nuvem, e as tábuas de pedra começaram a aparecer, refletindo a luz divina como se fossem de cristal. Cada mandamento gravado com dedos divinos tornava-se um eco mais profundo do amor eterno de Deus por seu povo. Estes são os caminhos de vida. Guardem-nos em seus corações, e meus planos prosperarão entre vocês, declarou o Senhor. No entanto, uma inquietação começou a se espalhar como uma sombra. Moisés olhou para o povo, que ainda lutava entre a dúvida e a fé. Ele soube que as palavras da lei seriam um teste de fé e compromisso. O que faremos se chegarmos a falhar? Indagou uma voz entre a multidão, como um grito de desespero e frustração. Não temam. Se desviarem do meu caminho, busquem a redenção em mim. Eu sempre estarei próximo. A resposta ecoou em suas mentes, e corações batem com a esperança crescente, sabendo que mesmo em suas fraquezas, o Senhor continuaria a guiar e a amar. Moisés, com as tábuas sagradas em mãos, sentiu o pulsar do futuro que se aproximava. Um profundo silêncio caiu sobre o povo, e apesar do temor, uma nova esperança começou a brotar. Eles se recordaram de como Deus os tinha protegido a cada passo da jornada, e a certeza de que era um Deus que restaurava. E assim, antes que os israelitas pudessem absorver completamente a profundidade do momento, uma nuvem mais densa envolveu a montanha, envolvendo-os em um manto de mistério. Este é o início, mas a plenitude do meu plano ainda está por vir, sussurrou o Senhor. Moisés olhou mais uma vez para a nuvem e sentiu um chamado. Eu revelarei o que está por vir. Uma nova esperança surgirá da morte e da ressurreição, pois eu farei com que o Cordeiro, a quem vocês ainda não conhecem, pague a dívida de relato e pecado. A narrativa divina se desdobrava como um livro sagrado. Um mistério eterno se instigava diante deles enquanto o caminho para a salvação se tornava cada vez mais claro. Nas profundezas do coração humano, uma transformação começava. A lei não seria apenas um conjunto de regras, mas uma preparação para o Redentor. E assim a jornada de amor e libertação continuava, enquanto eles se preparavam para conhecer a plenitude do plano soberano de Deus.
A nuvem densa que envolvia o Monte Sinai parecia pulsar com a presença de Deus, uma manifestação de sua glória que deixava os israelitas extasiados e aterrorizados. O eco estrondoso da voz divina finalmente se acalmou, mas a atmosfera ainda estava carregada de expectativa. Moisés, segurando firmemente as tábuas de pedra, sentia seu coração acelerado, como se cada batida estivesse em ritmo com a pulsação do próprio universo. Preparem-se, pois o Senhor irá lhes revelar a sua vontade, disse Moisés, sua voz ressoando com autoridade e compaixão. Vocês precisam estar prontos para receber os mandamentos que estabelecerão a aliança entre nós e nosso Deus. O que ele espera de vocês não é apenas a obediência, mas uma relação de amor profundo. Enquanto as palavras de Moisés penetravam no coração do povo, ele viu rostos refletindo dúvidas e esperanças desiguais. Uns estavam prontos para se comprometer, enquanto outros olhavam com uma desconfiança latente. Mas a importância do momento não permitia hesitação. A lei viria para guiá-los à liberdade e não à escravidão. Lembrem-se das maravilhas que o Senhor fez em nosso meio. Moisés continuou, sua voz elevada agora como um chamado à adoração. Ele nos resgatou das garras do faraó e nos trouxe pelo deserto, abrindo caminhos onde não havia. Assim como ele fez, ele fará novamente entre vocês. E então, como se os céus respondessem ao fervor de sua invocação, um trovão ecoou, e a terra tremeu sob os pés deles. Moisés percebeu que o temor tinha seu lugar, mas não poderia dominar a resposta esperada de gratidão e fidelidade. Enquanto a montanha continuava a brilhar intensamente, Moisés se virou para a nuvem, e sua voz tremia, não apenas pela reverência, mas pelo peso da revelação que se aproximava. Ó Senhor, ao me orientar, dá-me coragem para conduzir esse povo a um novo amanhã. Que teus mandamentos sejam luz para nossos pés. A voz do Senhor irrompeu entre os sons celestiais, como se as próprias rochas estivessem cantando. Eu sou o Senhor, seu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Fui ensinado através das gerações que estes mandamentos não eram meras regras, mas a essência da vida que conectaria o povo ao próprio Deus. Os israelitas ouviram cada palavra com reverência, e entenderam que as leis eram mais que ordens, eram promessas encarnadas do cuidado divino. Cada mandamento uma declaração de amor, e uma proteção contra as trevas que o cercavam. Quando a primeira das tábuas foi entregue a Moisés, um clamor de adoração e gratidão emergiu do povo. Bendito seja o Senhor que estabeleceu nossa aliança. Em sua justiça nos deu o caminho a seguir, eles exclamavam, a voz agora unificada. Mas nas profundezas do coração de Moisés, uma sombra de ansiedade espreitava. E se o povo não obedecer? A que custo estou entrando nesta aliança? Sua mente girava, preocupado com a fragilidade do coração humano. Ele sabia que a lei exigiria mais do que obediência, exigiria transformação. Como se também conhecesse essa luta interna, a voz do Senhor retornou novamente, desta vez carregada de um mistério profundo. Moisés, um dia, um novo pacto farei. O cordeiro levará sobre si as transgressões do meu povo e pelo seu sacrifício, todos conhecerão finalmente a verdadeira liberdade. Um novo acordo será escrito não em tábuas de pedra, mas nas tábuas do coração. Moisés percebeu o significado profundo daquela revelação. Uma nova aliança já estava surgindo em um vislumbre, preparando o caminho para o Redentor que libertaria não apenas o corpo, mas a própria alma do cativeiro do pecado. Então, Senhor, como devem proceder os teus filhos quando seus corações se desviarem? Continua a guiá-los, Moisés. Ensine-lhes a grandeza do meu perdão e do meu amor. Mesmo quando tropeçarem, que saibam que meu amor incondicional sempre será seu refúgio. E naquele momento a nuvem se afastou ligeiramente, como se estivesse revelando uma luz que iluminava não apenas o caminho diante dos israelitas, mas também os mistérios que ainda estavam escondidos. A jornada de Moisés não terminaria na obediência, mas na esperança, que vinculava cada geração ao Cordeiro prometido. Com a certeza vibrante de que especificidades do plano soberano de Deus estavam apenas começando a ser reveladas, o povo contemplou a majestade do Senhor. Havia algo mais profundo e poderoso por vir, um futuro que não apenas transformaria suas vidas, mas também os chamaria a ser uma luz para as nações. E assim, enquanto Moisés se preparava para descer a montanha com as tábuas sagradas, a expectativa crescia entre o povo. As palavras divinas, já gravadas em seus corações, ecoavam com um apelo insistente, um lembrete de que não apenas ouvir a lei, mas vivê-la, seria o desafio e a glória de toda uma nação. O destino os aguardava, onde o verdadeiro propósito da aliança ainda ficava à sua frente, prometendo um caminho de redenção e luz. As tábuas de pedra reluziam sob a luz intensa que ainda jorrava do Monte Sinai,
como se refletissem a presença do próprio Deus. Moisés, percebendo a expectativa crescente entre os israelitas, tomou um momento só para ele, buscando por dentro a serenidade que aquele monumental acontecimento exigia. As vozes do povo se misturavam em um murmúrio fervoroso, alguns louvavam ao Senhor, enquanto outros se questionavam quanto à sua capacidade de seguir os mandamentos divinos. Ó Senhor, Moisés orou em silêncio, quando teus mandamentos forem postos à prova, que o coração dos teus filhos permaneça firme. Fortalece-os nas adversidades que virão. Conforme descia pela encosta do Sinai, os olhos de Moisés se fixaram em um grupo de anciãos que se preparava para receber a revelação. Ele sabia que seria sua primeira tarefa não apenas compartilhar os mandamentos, mas também guiar essa comunidade em um entendimento mais profundo sobre o que significava ser o povo de Deus. Escutem, filhos de Israel, chamou Moisés, sua voz se elevando acima do burburinho. O Senhor nos deu o seu coração através dos mandamentos. Não é só a letra da lei que devemos guardar, mas o espírito dela. Cada preceito é um passo na nossa jornada com ele. As palavras pareceram tocar os corações, e um silêncio reverente caiu sobre a multidão. Moisés ergueu a primeira tábua, marcada com a escrita divina, e suas palavras ecoaram como um troar de trovão. Eu sou o Senhor, seu Deus. Não terás outros deuses diante de mim. A resposta foi instantânea. Os israelitas, conscientes da presença do Santo, se prostraram diante do Senhor, e o som dos seus pedidos de perdão e compromisso uniu-se em uma poderosa sinfonia de devoção. Nesse clamor, Moisés viu a esperança do futuro, uma nação disposta a buscar a santidade. Mas no fundo da multidão, um homem chamado Corá levantou-se. Suas intenções não eram puras, e sua voz ecoou com uma desconfiança erguida nas palavras que lançou. Por que devemos seguir as direções de Moisés? Não somos todos filhos de Abraão? Estamos todos igualmente ungidos? Seu desafio criou ondas de murmúrios entre os israelitas, uma crescente divisão. Moisés, percebendo a natureza traiçoeira da rebelião, ficou angustiado. Senhor, como posso conduzir teu povo quando alguns se desvirtuam desse caminho? O que farei com Corá e aqueles que o apoiam? A resposta divina veio mais uma vez imponente e clara. Moisés, reúna os responsáveis das 12 tribos e estabeleça um teste. O Senhor manifestará sua escolha de quem realmente o serve. Com um novo fervor, Moisés despediu-se da associação negativa que se formava. Ele convocou cada líder tribal, e deles foi esperado que trouxessem suas varas, um símbolo de autoridade sob a orientação de Deus. Ao amanhecer seguinte, as varas seriam entregues à tenda do encontro. Moisés sabia que a decisão partia do Senhor, e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Noite e dia, aguardaremos a resposta divina, ele proclamou, o coração inquieto por tudo que podia estar em jogo. O destino de sua liderança estava entrelaçado com a escolha de Deus. Na calada da noite, enquanto o acampamento se enchia do som tranquilo dos que dormiam, Moisés retirou-se para orar, buscando a compreensão necessária para o que estava por vir. Ele se lembrou do Senhor que tinha se revelado no Sinai, e a luz que uma vez brotou da montanha marinha agora seu guia interior. Amanhã, ele enfrentaria a revelação do Senhor, e as decisões de toda uma nação estariam atreladas ao que aconteceria ali, na tenda do encontro. O medo assoprou, mas ao mesmo tempo, um profundo senso de esperança pulsou em seu peito, abrangendo uma expectativa que não seria silenciada. Quando o sol rompeu a superfície da montanha na manhã seguinte, Moisés estava diante da tenda do encontro, o âmago da nação a um passo de saber mais sobre o plano soberano de Deus. A natureza tomou seu lugar em um silêncio profundo antes da verdade de Deus ser revelada novamente. E no meio da multidão esperançosa, todos aguardavam um sinal, contando cada respiração em um momento de divino suspense. Pois, mesmo enquanto a prova se aproximava, e o conflito piscava na sombra do poder e da fé, havia uma certeza. Em meio às incertezas humanas, o Senhor escreveria sua palavra de transformação e libertação, traçando o caminho para que seu povo pudesse finalmente compreender o verdadeiro significado da aliança que estabelecia esperança e redenção. E assim, enquanto a luz do amanhecer desenhava o céu, um novo mistério se aproximava. Qual seria o desfecho dessa escolha? Mário ponderou profundamente. A revelação de Deus prometia uma nova direção, mas o preço a ser pago ainda não era claro. Quando a luz do dia se firmou, o povo de Israel se reuniu à volta da tenda do encontro, cujas cortinas brancas flutuavam suavemente, como se respondessem à presença de Deus. O coração de Moisés pulsava com expectativa e temeridade, enquanto ele se preparava para a revelação esperada.
O acampamento estava envolto em um profundo silêncio, estrondoso em sua intensidade, enquanto cada um aguardava ansiosamente o que o Senhor havia reservado. Os líderes de cada tribo, com as varas na mão, estavam alinhados diante de Moisés, suas expressões variando entre a expectativa e o desespero. Corá, satisfeito com o murmúrio da insatisfação que havia semeado, olhou ao redor, percebendo que poderia atrair ainda mais apoio em sua cruzada contra a autoridade de Moisés. Ele sabia que o teste não apenas determinaria a situação atual, mas também moldaria o futuro das tribos. Com um gesto solene, Moisés ergueu a sua voz, que cortou o silêncio como uma espada. Chegou a hora. Que cada líder coloque sua vara diante do Senhor. Esperemos pelo sinal que ele nos dará. Assim, um a um, as varas foram colocadas em um montículo em frente à tenda, e a tensão crescia como as nuvens que se aglomeravam no céu. As ondas de murmúrios deram lugar a um súbito silêncio. Quando Moisés se voltou, a expectativa pairando no ar. Ele olhou para aquelas varas inertes e orou, clamor que ecoou no céu. Ó Deus, que és fiel à tua aliança, manifesta teu poder, revela o teu escolhido entre nós. Que esta seja a prova da tua soberania e do teu controle sobre essas tribos. Com essas palavras, um tremor percorreu a terra sob eles, e os olhos de todos se voltaram automaticamente para o altar erguido, como se já houvesse um pacto sendo desenhado nas profundezas do céu. Um brilho começou a emanar de uma das varas, uma luz radiante, transcendendo a palidez das outras. Era a vara de Arão, a qual floresceu instantaneamente, tendo brotos, flores e amêndoas, um sinal miraculoso que não poderia ser ignorado. As pessoas se prostraram, e o temor do Senhor inundou o acampamento. Moisés, abismado pela manifestação divina, levou a vara, testemunho do poder de Deus, à presença do Senhor. As vozes de adoração e temor salão irromperam entre o povo enquanto ele tocava a lâmpada do milagre. Moisés se virou então para Corá com firmeza. Foi o Senhor quem escolheu Arão. Que isto sirva de lembrete a todos vocês de que não se deve contender contra a ordem divina. Cada um tem sua função no plano soberano de Deus, e não devemos desvirtuar o propósito de quem ele chamou para liderar. A frustração de Corá se tornou evidente, suas intenções malignas agora bem expostas, mas seu orgulho não lhe permitia recuar. A todos nós foi prometida a terra de leite e mel, ele gritou. Por que devemos aceitar essa escolha quando todos somos dignos de adoração ao Senhor? O som das palavras de Corá ecoaram como trovões, mas a voz de Moisés cortou a discórdia. A eleição de Arão não é apenas um sinal de bênção, é um lembrete de que Deus conhece aqueles que são seus. O Senhor não se deixa enganar pelas aparências, mas sonda o coração. Quando os murmúrios da multidão começavam a se formar em um clamor de aprovação, uma nuvem de glória envolveu a tenda, e a voz de Deus ecoou em seus corações: Eu sou o Senhor, e escolho aqueles que em mim confiam. A rebelião não será tolerada. Aqueles que se levantam contra meu propósito verão o peso da minha justiça. A resposta divina pairou sobre eles, como um sussurro grave que fez tremer até os mais valentes. Em meio ao caos que se formava, Moisés percebeu o plano soberano de Deus se desvelar de forma crescente. Ele entendeu que a escolha de Arão era um sinal não apenas para o presente, mas uma profecia de como o sacerdócio continuaria a ser a ponte entre Deus e o povo dele. Enquanto a nuvem permanecia, sonhos e destinos se entrelaçavam nas esferas divinas, e com a luz tomando conta do seu ser, Moisés vislumbrou um novo mistério, a revelação de que essa aliança ainda guardava segredos profundos que se desdobrariam em tempos vindouros, envolvendo um eterno remanescente. O que mais o Senhor tinha preparado além desse dia de glória e julgamento? O futuro estava nas suas mãos. Quando a luz da manhã começou a brilhar sobre o acampamento, a glória de Deus ainda envolvia a tenda do encontro. O temor reverente permeava o coração de cada israelita. A escolha de Arão como novo líder parecia um acontecimento monumental, mas também um prenúncio de novas revelações que aguardavam o povo. Moisés, sabendo que o Senhor havia manifestado não era apenas sobre autoridades, mas sobre o relacionamento entre Deus e seu povo, sentia a urgência de comunicar essa verdade. Povo de Israel, atentem para o que aconteceu aqui hoje, proclamou Moisés, sua voz cheia de firmeza. O Senhor escolheu Arão por um propósito divino. Ele é o sacerdote que intercederá por nós. O plano de Deus se desenrola diante de nossos olhos, e precisamos ter corações dispostos a seguir. As palavras ressoaram como uma chamada à unidade, um convite à compreensão de que o apoio a Arão era, na verdade, um apoio ao plano de Deus. Mas no fundo da multidão, Corá e seus seguidores ainda se encontravam agitados. A insatisfação não se dissipava facilmente. Que diferença faz Arão se somos todos filhos de Abraão? Desafiou Corá. Devemos ser todos iguais diante do Senhor.
Suas palavras se espalhavam como um veneno. Semearam discórdia entre os que estavam prontos para aceitar a escolha divina e aqueles que permaneciam frios à voz de Deus. Moisés, percebendo a divisão crescente, buscava a orientação divina mais uma vez. Ele se retirou para orar, clamando ao Senhor por sabedoria e direção em face de tamanha rebelião. O Senhor respondeu a Moisés de forma clara e direta, retirando um véu da incerteza que pairava no ar. Diga a este povo que se prepare para enfrentar a consequência da sua insatisfação. A rebelião não será sem resposta. Eu sou um Deus de misericórdia, mas também de justiça. A verdade será manifesta. Então Moisés retornou, e ao olhar sobre as faces tensas do povo, sua voz tremeu de fé e determinação. Cuidado, filhos de Israel. A voz que ouviram não é apenas para a liderança de Arão, mas para a sabedoria que Deus lhes oferece. Se vocês persistirem na rebeldia, verão a mão de Deus se mover contra vocês. Então o Senhor ordenou a Moisés que convocasse a assembleia. Quando o povo se reuniu em torno da tenda do encontro, Moisés ergueu as mãos e iniciou um sacrifício, invocando a presença de Deus para que sua vontade fosse feita. O fogo que desceu sobre o altar consumiu o sacrifício, e um maravilhoso cheiro suave subiu aos céus. Senhor, conceda-nos um sinal. Clamou Moisés, e a terra começou a tremer. Um estrondoso trovão respondeu, desafiando cada coração que nutrisse dúvidas. Todos caíram em silêncio, e a multidão percebeu que estavam ante o Todo-Poderoso. Assim o Senhor revelou que aqueles que desafiassem seu plano sentiriam o peso de sua justiça. E como um ato de resposta aos clamores de um povo angustiante, a terra se abriu sob os pés de Corá e seus conspiradores, engolindo-os em um abismo. A cena causou um alvoroço de gritos, mas era clara a mensagem. A mão de Deus garantiu que sua escolha não seria questionada. A fé e a liberdade do povo dependiam de sua disposição de seguir as designações divinas. Quebrando o silêncio, Moisés olhou para o povo com olhos cheios de compaixão. O próprio Deus nos trouxe até esse ponto para nos lembrar de sua autoridade. Ele nos revelou seu poder e nos confiou a sua lei. A previsão de um futuro abençoado se baseia em nossa fidelidade a esse pacto. E enquanto as lágrimas brotavam dos olhos de muitos, as vozes começaram a se erguer em uma oração de arrependimento. Ouvindo a confessionário e a rendição em meio à adversidade, Moisés sentiu que a obra do Senhor em seu meio estava longe de terminar. O deserto, antes visto como lugar de desespero, agora se transformava lentamente em um campo de preparação. Ao olhar para a imensidão do céu, resplandecendo sobre o povo, Moisés percebeu que o Senhor estava moldando esta geração para um legado duradouro. Na escuridão da dúvida, o compasso da esperança pulsava. O Senhor havia feito um desvio histórico, e a aliança acabará de se intensificar. Prepare-se, povo. Mais uma vez iremos conhecer a vontade do Senhor. Um novo mistério da sua graça será revelado. E assim, enquanto Moisés falava, um novo relato começava a se desdobrar. O povo não só enfrentava desafios, mas também se preparava para entender as profundezas da aliança que os moldaria como povo escolhido. As promessas de uma terra prometida ainda ressoavam, e a esperança de um Messias que viria a cumprir tudo se tornava cada vez mais presente em suas mentes. Os corações começaram a se inclinar para a adoração, e aos poucos eles compreendiam a magnitude do amor e da misericórdia de Deus. Sua história de libertação estava apenas começando. O plano soberano de Deus, que antes parecia distante, agora brilhava como uma luz orientadora em cada coração. Enquanto a multidão se dispersava cercada pela esperança, o Senhor silenciosamente murmura de forma divina: o que a sua desobediência não mostrará? Preparai-vos, pois mais um mistério do meu propósito está por se revelar. A expectativa crescente de um futuro cujo caminho ainda estava por ser desvelado deixou todos em um estado de expectativa. Estaremos prontos para a próxima revelação do Senhor?